Oi, gente, se você tá bem informado, você provavelmente já sabe que aqui na Europa teve um grande apagão em vários países e aqui em Portugal, aqui onde a gente mora especificamente, demorou 13 horas para voltar. E nesse vídeo a gente vai contar como foi essa experiência bem louca para vocês. Então, gente, hoje eu chamei o meu marido, que passa todas as aventuras comigo, a gente já passou um monte de merda, e aí dessa vez foi uma coisa nova, querendo ou não. É claro que eu, na minha vida, já passei por momentos de apagão, né? Inclusive, quando a minha família não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. E aí a gente ficava, mas o bom brasileiro ia lá no registro, meu pai fazia algum gato lá, mano, e pagava quanto podia, mas dava certo. Agora aqui a gente não tinha o que fazer mesmo. De manhã o Paulo foi trabalhar, normal. Eu fui seguir a minha rotina. Eu tava até falando com algumas pessoas, tava falando com uma amiga do Brasil na hora e uma colega aqui de Portugal também. E aí acabou a energia. Como já tinha caído outras vezes, eu achei que era só aqui na minha casa. Ou aqui no nosso bloco, enfim, algo assim. Aí eu já tava preparada para sair pro parque, eu sempre faço as atividades, busco, né, ir num ar livre assim a maior parte dos dias. E eu recebo um SMS do meu marido, nem lembro qual foi a primeira mensagem que você me mandou. Você lembra? Não, mas foi dizendo pra você. Ele falou assim, ficar em casa. Quando você falou pra eu não sair de casa, eu já estava na rua, porque eu já tava lá no parque. E eu pensando, ele muito... E eu ainda fiquei 1 hora... E aí ele me mandando as mensagens, mas eu no meu período meditativo lá, eu coloquei no shorts algumas coisas do meu dia, eu realmente já tava lá, eu não saí dessa vibe. Pensei, já tinha olhado algumas comidas em casa, tinha fruta, tinha umas coisas pro dia, pouquinho. Aí ele me mandou a mensagem falando, era uma atrás da outra, porque nitidamente ele estava nervoso e agoniado porque estava no trabalho e não queriam liberar você, né? Trabalho na restauração. E não é um serviço essencial. Então ele ficou bem puto, na verdade, que queria vir pra casa, porque ele sabia que a gente não tinha nada além das coisas do dia. Então nosso fogão é elétrico, micro-ondas, trem de ferver água, aquele de fazer sanduíche, tudo a gente não tem. Muitas casas aqui não tem, tipo fogão a gás também, então a gente teria que comprar tudo isso. Fala um pouquinho pra gente como é que foi lá no seu trabalho. Tipo... Restaurante, inclusive um grande restaurante. Tinha cliente? Não tinha no momento. A gente estava comendo, a equipe, e aí acabou a luz. Então, assim... Vocês pensaram o quê na hora? Tipo... Aí a gente primeiro conferiu, falou, não, isso daqui não foi só o restaurante. A gente percebeu que não foi. Aí até que ainda tinha internet e começou a vir as primeiras notícias de que era um apagão a nível nacional. Aonde as notícias? Porque a minha notícia veio do meu marido, então eu quero saber onde ele recebeu a notícia primeiro. A minha primeira foi no Instagram mesmo, que era um apagão em Portugal inteiro. E aí depois já veio logo em seguida que era Portugal e Espanha. Ele já veio logo depois que estava em outros países também. Sim, acho que você falou que atingiu mais de 15 países, pelo menos um tempinho, né? E pelo menos alguma parte. Pelo menos alguma parte. E aí a gente ficou preocupado, né? Porque querendo ou não, estamos na Europa. E Brasil, a gente não tem essa mentalidade ou essa malícia de possíveis conflitos territoriais, coisas grandes. Então a gente já começou a especular também, como todo mundo, questão de cyberataque, Rússia, guerra vai começar. A gente montou estratégia aqui em casa. Viemos do Cerrado, do Brasil, né? O Paulo era guia no Brasil, guia turístico. Então, assim, a gente morava no mato, a gente tinha gosta disso. Então, a gente já estava planejando como que se precisasse fazer uma fogueira, ir pro mato, caçar. A gente mora perto de uma área de caça de javalis e outros animais. Então, a gente já estava pensando no pior das hipóteses mesmo. Aí, o Paulo conseguiu uma liberação ali para umas 2 horas da tarde, veio para casa, chegou naquela agonia, e vamos que a gente tem que comprar coisa, não sei o que e tal. E aí, eu entendo a necessidade, né, porque a gente, assim, às vezes eu sou muito tranquila e ele é demais preocupado, mas aí um ajuda o outro, assim. E aí falei, então vamos pro mercado. E a gente pegou as economias que tinha e a gente foi atrás. O único supermercado aberto, porque foi um caos nos primeiros momentos. Tem um supermercado aqui dentro do shopping, que é o Continente. A gente sempre vai. E já estava fechado, parece que deu uma superlotação.
vira uma baderna, as pessoas ficam em pânico, assim, todo mundo quer garantir o seu, né? Que é essa verdade que dá pra ver que nessa hora é cada casa por si. Ninguém quer saber nem do vizinho. A gente foi no Lidl. E a gente foi no Lidl, que era longe, a gente tinha que andar pra ir pra voltar, que tudo é bem longe, Covilhã, né? Bastante serra, cansativo, mas a gente foi. E o mercado do lado de fora já estava bem cheio. E aí eu pensei, eu queria filmar, né? Porque eu vou fazer vídeo sobre isso, colocar a experiência. Só que a gente não tem power bank. A experiência. Só que a gente não tem power bank. A experiência. Só que a gente não tem power bank. A experiência. Só que a gente não tem power bank. Que é o que esse... Que é o carregador portátil. O carregador portátil. Então a gente tinha que poupar a bateria e aí eu não queria gastar com futilidades de filmar naquela hora e se a gente precisasse se comunicar, precisasse de notícia, enfim. Dentro do supermercado, eu me senti muito na prova do líder do BBB, porque, assim, eu tava levando com um certo ar de aventura. Primeiro porque eu sou otimista, e apesar de saber da possibilidade de coisas bem negativas, eu não quero ficar falando muito a palavra aqui, guerra, pra não bloquear o vídeo, mas é isso, quando eu falo conflito, questões armadas. Então, eu pensava, existe a possibilidade? Existe. Mas é menor. Não há algo assim agudo acontecendo. Há conflitos, há problemas, mas nada iminente relacionado a Portugal, assim. Então eu fiquei mais na crença de que ia ser algo, nesse momento, pelo menos, passageiro. Então eu tava levando como uma aventura e aí no supermercado a gente tinha aquele dinheiro, né? A gente não é rico, não tinha um montão de dinheiro para encher um carro de compra, porque nem carro a gente tem. Eu até brinquei com o Paulo que você ter carne no congelador, né? Imagina as pessoas, ia perder tudo. Eu falei, a sorte do imigrante é que não tinha. O nosso problema era o contrário. A gente estava sem um abastecimento adequado e teve que correr atrás, né? E priorizar a comida. Nessas horas, a gente vê que comida é prioridade. Antes da gente ir no mercado, é importante falar que o Paulo saiu e foi atrás de alguns itens. Foi antes, não foi? Não, foi depois do mercado. Foi depois? Tá, então depois do mercado mesmo, aí ele foi, é verdade. Foi antes da gente ir pro parque. E aí ele foi, a gente chama de China, foi no China, que é essas lojinhas aqui que tem bastante. Atrás do que você foi especificamente? Primeiro foi atrás de um China que tivesse aberto. Que aí já era uma questão, ter algum aberto. E aí eu fui atrás de lanternas, 2 tipos pelo menos de lanterna, né? Um fogareiro, pilhas, gás pro fogareiro. Tá vendo? Eu tenho um homem bem técnico. Ele é preparado. Mas eu já tinha comprado pilhas, velas, mas eu queria mais pilhas. Sim, queria mais. Você Exato. comprou aquele LED no... Não, o LED foi no mercado. Também já, o LED. Um LED por sensor de movimento que a gente deixou no banheiro. Ontem ele tava bolando o cigarro dele com uma lanterninha, sabe? No parto a gente usa isso, porque quando a gente tá num parto humanizado, né, e tá no escuro, a gente não acende a luz só pra inspecionar ali, dar ponto, a gente usa às vezes uma lanterninha. E aí ele todo profissional, cheio de acessório ontem à noite, velho. Eu ri muito. Mas falei, ele tá preparado. Aí tava lá, ele, não, qualquer coisa aqui já tá garantido. Consigo bolar meu cigarro de boa. E ir lá com a lanterna super potente. E a gente fazendo um miojão da madrugada, da noite, do nosso fogareiro novo. Que depois, enfim... eu vou colocar nos shorts um pouco mais sobre isso. Então, eu fiquei tranquila no geral. O excesso de tranquilidade também pode mostrar falta de conhecimento e falta de malícia. Eu não fiquei excessivamente tranquila. Eu vou me alterando e me preocupando conforme as coisas, né, vão dando indícios. Assim, eu tento nessa situação não antecipar o sofrimento, porque senão qualquer notícia aqui a gente fica muito apavorado. Mas eu imagino que outras pessoas tenham ficado preocupadas, né? Você foi uma delas. Eu penso que numa situação assim, a primeira coisa que acontece é uma situação de guerra, uma situação... Nunca começa, vai lá, aconteceu tal X ataque do nada. A maioria delas vai começar assim com corte de fornecimento das coisas essenciais, e delas energia, água... Então, tipo, acontecer isso pra você foi tipo um sinal de alerta. Né? Um sinal de alerta. Exato. De poder ter algo iminente para acontecer. E o que mais, mozão? Fala aí, vai pensando como foi sua sensação ontem mesmo, sabe? Assim, lembra o que você sentiu, o que você se preocupou.
Então, isso é muito. E aí, foi bom você lembrar. Isso foi o principal. A gente se sentiu despreparado. E aí foi bom pra gente começar a nossa lista, né? A gente já queria alguns equipamentos pra acampar aqui no mato. E a gente já estava meio despreparado para qualquer situação de um apagão longo, que não fosse nada a ver com guerra, que não foi, né, provado nada até agora, mas para qualquer situação de um apagão prolongado, a gente estava ferrado, porque a nossa casa é tudo Elétrico, e a gente começou a repensar várias coisas, né, assim. Então, essa questão da preparação, inclusive a União Europeia já tinha recentemente feito uma cartilha, e tem alguns lugares, como na França, que eles entregam na rua para as pessoas prepararem para catástrofes naturais ou outras coisas, bélicas, enfim. Já se tem informado sobre você ter uma mala de kit de sobrevivência, né? E aí você colocar, essas comidas enlatadas que a gente comprou, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, a gente comprou coisas que seriam rápidas de embalagem, me senti até bem americana, a gente comprou tipo isso aqui, ó. Coisas assim que naturalmente tem desse tamanho, gigante, parece que tem 1000 quilos aqui, mas assim, é rápido, com leite que a gente tinha comprado já ia dar certo. Pra perder, o leite também, claro, a gente tem que ter uma, né, sem geladeira ia ter que ter atenção e tudo. A gente tinha fruta, eu tinha feito conserva e eu coloquei no shorts esses dias. Gente, em caso de catástrofes, tenham, tal. E aí eu fiz, mas a gente até abriu hoje, mas a gente teria, se fosse ontem, ou se prolongasse, é algo que eu pretendo sempre ter. Existe como você fazer conserva de carne, conserva de verduras, e aos poucos eu vou trazendo aqui no canal, porque eu acho necessário. Principalmente enlatados, né? Que foi atum. Enlatado. Atum, salmão. Salmão enlatado também. Que mais de criativo? Teve umas coisas. A gente comprou, tipo, amendoins. A gente comprou água. Porque por mais. Biscoito de arroz. E a água que você falou, vamos pegar. Porque por enquanto tem água. Inclusive, teve lugares de Portugal, tiveram lugares, né, que acabou a água. Acabou a água. Então, imagina. Aí a gente comprou 1 litrão, continuou bebendo o nosso. Mas se acabasse ia ter esse litrão também, então é isso, aprendizados. Então, galera, as suspeitas e as hipóteses, né, eram de que poderia ter havido um ataque cibernético, inclusive vindo da Rússia, enfim. Também tinha a hipótese de uma questão natural, tá? É bem estranho, na verdade, eu vou deixar o nome aqui para vocês. Mas é uma questão de baixa frequência em hertz atmosférica, baixa frequência atmosférica, que desestabiliza as questões elétricas mesmo de todo o lugar, né, que essas ondas estão presentes. Mas também foi descartada essa possibilidade, eu achei bem lombra, bem estranho, disseram que realmente é um evento raro. Mas ainda estão investigando melhor, principalmente Portugal e Espanha, e principalmente a Espanha parece mais engajada no momento em buscar respostas mais ainda. Agora, um acontecimento bom, pelo menos para mim que tem essa alma hippie, gente, eu gostei bastante do detox obrigatório que todo mundo teve que fazer de internet, de energia. Então, elas buscaram a socialização, buscaram o ar livre, e isso foi bem incrível. Viver o presente, não tinha como a gente se conectar a notícias externas, a não ser daquelas pessoas que estavam próximos de nós. Teve um momento aqui que a rede acabou do meio da tarde até voltar a energia, nem sinal de ligação, 3G, nada. Inclusive um rádio fez falta, né? Isso a gente esqueceu de falar, um rádio a pilha. Porque notícias, como que a gente ia saber? A gente não ia. Então, se fosse para escutar alguma catástrofe, a gente ia ouvir de longe barulhos aí de tiros e bombas e a gente... Então, o ideal é você estar sempre buscando alguma fonte de informação. E aí, nesse caso, o rádio ia ajudar bastante. E aí, a gente foi pro parque e foi assim, conhecemos umas brasileiras, jogamos Uno, tava tendo apresentação de música, eu dancei com os tecidos que eu tenho colorido, então foi um momento que eu também vi lados positivos nesse sentido. E acho que Portugal e a União Europeia, né, todos esses países que sofreram desse impacto, vão ter que achar respostas simplesmente para haver correções também, né? Porque se você identifica onde foi o erro, você consegue sanar, buscar uma solução para estar mais forte, preparado para possíveis próximas vezes que isso vier a acontecer. Eu não sei o que é. E aí, galera, vocês que estão aqui me assistindo, vocês estão no Brasil? Quais foram as informações que chegaram aí? Né, porque a gente estava bem curioso pensando, nossa, deve estar já se espalhando essa notícia pelo mundo e nós aqui somos os únicos que não sabemos de nada, porque estávamos sem
né? Energia sem internet. E você que estava aqui em Portugal, como foi vivenciar isso? Se você é português, isso já aconteceu. A gente tem dados aí de que foi o maior apagão, não sei se em Portugal, né? Ou, enfim, dado o seu tamanho de território atingido, né? Muitos países, mas realmente foi algo notável para todo mundo. E claro que tem outras regiões do mundo bem vulneráveis a tudo isso, né? Então, galera, já sabe que se eu demorar para responder, não é culpa minha, pode ser que teve um apagão de novo. Eu já tenho essa questão de não responder as pessoas rápido, e ontem, então, eu tava no meio de conversa com as pessoas, então foi, enfim, chegou a ser engraçado. É isso, gente. Se vocês têm mais notícias novas e atualizadas, né, deixa aqui nos comentários para todo mundo se atualizando junto, tá bom? Deixa seu like nesse vídeo, deixa seu apoio, e é isso. Beijo de luz da lua e até breve.